Hoje a gente vai falar de um negócio aqui chamado Imprint. Lucas, o que é isso? É uma marca de impressora? Não, é um episódio de uma série lançada no início dos anos 2000 de antologia de terror. E aí você pode me perguntar, mas por que que você vai pegar esse episódio específico? E vocês vão entender. Vocês vão entender que ele é tão perturbador que foi proibido de passar na televisão americana. O pessoal falou assim, não dá pra passar aqui não, e afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Imprint, um episódio lançado em 2006 da série Masters of Horror, criada pelo diretor Mick Garris no início dos anos 2000 pro canal Showtime, e a ideia do Mick era reunir os mestres do horror para cada um contar uma história, dirigir uma história diferente em diferentes episódios. A série foi ao ar originalmente em 2005, teve 2 temporadas de 13 episódios cada uma delas, e aí você vai embora, tá? Tem episódios dirigidos por Tobe Hooper, John Carpenter, Joey Dante, John Landis, Dario Argento e por aí vai. O Mick Garris, o criador de Masters of Horror, decidiu também chamar um rapazinho chamado Takashi Miike, um diretor japonês que, se você acompanha o Refúgio Cult há algum tempo, já deve ter ouvido falar o nome desse cara várias vezes aqui no canal, diretor de It the Killer, Audition, Gozu e vários outros. Takashi Miike é um realizador que, principalmente ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele era transgressor ou queria ser muito aí nessa questão do terror extremo, da violência, do choque. Ainda assim, né, ele foi convidado e aí ele se sentiu honrado, né, o Takashi Miike, e ele falou, bem, como é que eu vou filmar a história que eu tô querendo filmar, do jeito que eu tô querendo filmar, pra passar nos Estados Unidos, né? E aí ele aparou as arestas ali, deu uma filtrada, foi lá, filmou, dirigiu, entregou pra eles aí o Imprint, que é esse episódio, é o 13º episódio, né? Como eu disse, a série começou em 2005 e aí esse episódio ele seria exibido em janeiro de 2006. Mas os produtores, a galera ali da série, viu o episódio e falou, isso aqui não vai passar de jeito nenhum, tá extremamente violento. E aí eles apararam mais coisas, filtraram, censuraram mais, assistiram e falaram assim, mesmo assim o negócio tá extremamente violento, não vai passar na televisão. Então, simplesmente, o que aconteceu? Eles passaram todos os 12 episódios iniciais ali da primeira temporada e o último, que seria o Imprint, não foi exibido, ele foi lançado depois, em setembro de 2006, em DVD. É até engraçado e até dá um dó, né? Tipo, o Takashi Miike falando em entrevista, né? Que ele disse que calculou e calculou pra fazer um negócio ali, pros americanos aceitarem e coisa e tal. Teve todo um trabalho, mas ele disse que o cálculo dele foi errado, porque no fim das contas não deu muito bom. E aí, eu vou fazer um parênteses, tá? Esse puritanismo americano, essa moral, essa coisa, né, que eles... É aquela coisa, tá? A gente tá falando de filme, a gente tá falando de terror, e na grande maioria das vezes, o cinema hollywoodiano, norte-americano, eles ficam ali num quadradinho, não pode tal coisa, não pode fazer isso. Não, isso é demais, né? Sendo que nos bastidores ali, na vida real, os caras fazem coisa muito pior, né? São biruta. Diferente dos japoneses, dos europeus, que não tem todo esses dedos, esse pisar de ovos e fazem obras realmente perturbadoras pro gênero de terror, olha só. Mas de hipócrita o mundo tá cheio e felizmente foi lançado depois aí em DVD e as pessoas tiveram acesso e tal. E rapaz, que episódio, é um negócio realmente surtadíssimo que a gente vai falar aqui, que influenciou obras inclusive recentes do terror também.
Imprint, a história do episódio, se passa no Japão do século XIX. Christopher, um jornalista americano, chega no Japão, em uma ilhazinha ali, isolada. Ele chega num bote com outros japoneses, né? E aí a gente já sente daí a decadência daquele lugar, daquele povo, né? Aquele tom de melancolia, de desesperança. No rio que eles estão chegando para ter acesso ao lugar que o Christopher vai, tem um cadáver de uma mulher grávida boiando ali como se não fosse nada. Ele chega na tal da ilha, se depara com um bordel gigantesco, com personagens excêntricos, personagens muito sorridentes, com dentes podres ali e olhares talvez mal intencionados pro cara, como se fosse carne fresca. E o que diabo esse jornalista americano tá fazendo ali, o Christopher? Ele tá atrás de um amor dele que ficou lá no passado, uma moça chamada Komomo. Os dois se apaixonaram perdidamente, ele precisou vazar do Japão, mas ele prometeu para ela, ó, segura as pontas aí, alguns meses, alguns anos, que eu vou voltar pra gente ficar junto. Passou aí um bom tempo e ele não encontra a mulher de jeito nenhum. Ele tá explorando ali o lugar. Isso é bem no comecinho, tá? Ali nos primeiros 10 minutos do episódio. Tem uma senhorinha com nanismo, veinha, que chega ali na maciota com ele, ela não tem metade do nariz, e fala assim, o senhor não tem lugar pra ficar e tal? Ele pergunta, né, você conhece a Komomo e tal? Ela fala, não, nunca ouvi falar. Mas, ó, eu tenho um lugarzinho pra você ficar aqui à noite, afinal você não vai sair por aí de madrugada. Ele acaba aceitando, e ela fala, você não quer aí aproveitar, ficar com uma das meninas, não sei o quê? E aí ele vê, num cantinho lá no fundo, escuro, isolada, uma menina, né? E ele fala, eu quero aquela ali. Essa mulher vai até o quarto do Christopher depois e ele nota que metade do rosto dela é deformado. E ela fala, né, que é maltratada, que é deixada de escanteio por conta disso, né? Por que ele escolheu ela. E o Christopher parece não se importar. Ele se interessou nela, mas ele logo fala da Komomo, do amor dele, vê se a mulher não conhece e olha só, ela diz que sim, conheceu Komomo. E aí, digamos que o Christopher vai ficar sabendo o que aconteceu com Komomo, onde ela pode estar ou não, e o negócio, acredite, é bizarríssimo. Look, they're here! Bem, essa é a premissinha, daqui a pouco a gente vai desbravar essa história que, meu amigo, você tem que segurar na cadeira. Mas antes dos spoilers, quero dar os meus pitacos sobre a produção. Eu acho que, apesar de ser uma série que não tem um orçamento multimilionário, né, não é um filme cheio de grana e tal, eles conseguem ter elementos de produção, design de figurino, a ambientação, bonitinho, competente, no seu lugar, dá pra gente comprar aquela época, né, 1800 e qualquer coisa. E o Takashi Miike, o diretor, ele faz um bom uso da câmera, tá? Pra capturar ali momentos do ambiente externo, dos ambientes internos, dos seus personagens que são marcantes, são bonitos, sabe? É um negócio ali que enche os olhos. Sem contar que o diretor também ele consegue de uma maneira bem criativa, em momentos simples, tirar da simplicidade, criar uma identidade ali. Por exemplo, o Christopher, o cara tá conversando com essa menina, eles estão deitados ali, e aí o Takashi bota a câmera atrás de, né, uns bambus, um negócio ali, então a câmera fica ali estática, observando eles conversando por um ângulo não muito óbvio, e inclusive bem intrigante. Sem contar no modo como ele filma os seus personagens, é muito importante, porque aqui também estamos falando, claro, de Takashi Miike, e tem o que? Horror corporal, né? Então a maneira como ele vai filmando mais pra lá nesse episódio também é bastante crucial para ser algo espantoso, convincente e não cair apenas ali na tosqueira, porque acredite, o negócio fica bem absurdo. God damn!
A cinematografia do episódio bota aquele blur em tela, aquele filtro meio embaçado pra dar aquela sensação ainda maior que a gente tá assistindo um negócio cruel, um pesadelo. Agora, tem coisas que me incomodam nesse episódio? Com certeza. Beleza, Lucas, é pra uma série americana. Eu tenho com total consciência disso. O cara chega no Japão, tá todo mundo falando inglês. Todo mundo falando inglês, tá? Da pessoa mais humilde, mais simples ali, daquele pobre vilarejo. Então, claro, eles pegaram atores japoneses que falam inglês e tem aquele sotaque, sim. Isso, inclusive, dá uma limitada em algumas das atuações que você vê porque eles estão tendo que falar inglês, então tem uma certa travada, tá? Não tô nem falando que é ruim, que é péssimo, mas em alguns casos, tá, consegue ser meio ruim também. Pô, se americano não tivesse tanta preguiça de ler legenda, eles poderiam ter muito bem colocado a maioria desses personagens pra falar japonês e só o cara lá, o Christopher, o jornalista americano, falar inglês e de vez em quando alguém falando inglês com ele. Mas esperar o quê, né? Não tem como. Dito isso, temos uma grande ironia, entre aspas, nesse episódio, porque pra mim a coisa mais fraca dele é justamente o Billy Drago, o ator que faz o Christopher. Cara, não deu. Eu tava pesquisando mais sobre o Billy Drago e tal, e ele fez muita tranqueira, muito filme de ação, muita coisa ali nos anos 80, na década de 90, fez uma outra coisinha aí mais relevante, mas o cara, pelo menos aqui em Imprint, é muito ruim. Sabe aquele tipo de ator que pra ele falar uma frase parece que ele vai parir um filho, e ele é caricato, e ele é exagerado, e algumas coisas que demandam emoção do cara. O cara, ele vai muito além do que ele, sabe, você olha pra tela e fala, filho, menos, tá bom, menos, a gente já entendeu. O que salva isso é que ele não aparece o tempo todo nesse episódio. Na verdade, tem vários momentos que ele tá off-screen, né, fora da tela ali, graças a Deus. E temos boas atrizes aqui, como a Yoki Kudo, que faz a mulher, a garota de programa, que tá contando ali as histórias pra ele, que se sobressai até porque ela tá falando o tempo todo ali em inglês e manda bem, cumpre bem o seu papel, principalmente em momentos mais intensos ali que a trama exige. Então, assim, pra gente fechar essa parte aqui, Imprint é uma história que vai te levar pra lugares completamente obscuros e o Takashi Miike, meu amigo, se ele quis poupar os americanos, os pobres americanos, de coisas extremas, né? Realmente, como ele mesmo admitiu, ele falhou, porque o cara foi lá, fez e tá aí entre os ou o episódio mais marcante dessa série. Eu dou então para Imprint uma nota 7.5, tá? É muito bom, tem ali as suas imperfeições, como eu disse, mas surpreende, apresenta uma história pesada, criativa e com momentos que quem assistiu com certeza vai guardar na cabeça pro resto da vida. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá então. A moça que tá ali conversando com o Chris, ela conta pra ele o que aconteceu com Komomo, com a sua amada, que não é algo nada agradável. Ela conta pra ele que Komomo acabou tirando a própria vida porque não aguentava mais o sofrimento vivendo naquele lugar. Ela conta sim que esperou o Christopher durante muito tempo, todos esses anos, e sem esperança mais do amor dela voltar lá pro Japão, ela acabou fazendo isso. Christopher fica incrédulo, e aí aqui a gente tem o ator, o Billy Drago, tendo ataques e mais ataques de pelanca. Não acredito! Daquele, cara, nem novela mexicana dá. Eu acho que o Takashi Miike, ele tava dirigindo esse americano, esse gringo, e ele deve ter dado umas risadas por dentro, porque não é possível. Não é possível que ele não notou que esse cara tava overacting demais. E olha que a galera sempre fala, né? Não, japonês, atores e atrizes asiáticos é que são extremamente overacting. Isso é porque vocês não viram esse maluco aqui. Just another goddamn Yankee! A mulher que, não, eles não revelam o nome dela aqui, né? Apenas mulher mesmo. Ela vai contando a história da vida dela pro Christopher
nanar, para ele se acalmar um pouquinho, pegar no sono. E ela fala que vem de um lugar extremamente humilde, que a mãe dela era parteira, que o pai dela vivia doente, que ela era, né, rechaçada ali o tempo todo por conta da sua aparência, ela nasceu com aquela deformidade. E aí fala que a única pessoa que acolheu ela foi um monge budista, né, que deu ali uns conselhos, algumas coisas para ela, e que o pai dela morreu, e depois que a mãe dela teve que vendê-la, e aí ela passou a ser garota de programa e sendo ainda mais maltratada pela vida e pelas pessoas. Tanto é que ela fala em certo ponto, né, que se dá melhor com os mortos do que com os vivos. Ela tem mais medo dos vivos. Inclusive, quando ela chega no bordel, né, ela diz que a Komomo, a amada ali do Christopher, foi a única que abraçou ela, que foi gentil com ela, que dividia ali a pouca comida que elas tinham com ela, e que a Komomo também era maltratada pelas outras meninas ali do bordel, né, não acreditando na história dela, ela falando, não, eu tenho um amor americano que vai vir me buscar, e todo mundo, né, ria da cara dela e chamava ela de, sei lá, Pinóquia. Um certo dia lá no bordel, isso a mulher ainda contando pro Christopher, Komomo foi acusada de roubar um anel ali valioso de uma das donas ali responsáveis pelo bordel. Todo mundo começa a apontar o dedo pra mulher, né? Sua bandida é igual o Chaves, né? Ladrão lá, aquele episódio do Chaves. Fazem isso com a pobre da Komomo. E aí, sabe o que eles decidem fazer? Torturá-la. Sim, as mulheres lá todas, né, agarram ela, levam ela pra uma doidona lá com um sorrisão doentio e com os dentes tudo podre caindo também. E, meu amigo, essa cena de tortura, putz, é Takashi Miike demais. Eles amarram essa mulher de todo jeito, com a corda e tal. Ela pega umas agulhas. Não, primeiro ela pega tipo uns incensos, vai queimando ali algumas partes do corpo da Komomo. Depois ela pega umas agulhonas e ela coloca, sabe aonde? Inicialmente ela vai colocando na unha da Komomo ali por dentro, e Takashi Miike faz questão de mostrar. Se ele... Takashi, você achava que os americanos iam gostar disso, de assistir isso na televisão à noite, passava lá, sei lá, 11 horas da noite? É claro que não, né? Você precisa botar fantasma. Americano gosta de coisa paranormal, fantasma. No máximo uns assassininhos ali correndo atrás dos jovens. E assim a gente vai vendo, tá ali os negócios sendo enfiados e a unha levantando e sangrando. E depois, não contentes com isso, as mulheres pegam as agulhonas e vai botando na boca dela, na gengiva. Meu amigo, essa cena, ela é tão convincente nos detalhes que eles vão mostrando ali do negócio acontecendo, no estado que aquela mulher fica, e depois eles deixam ela pendurada lá, amarrada, com os negócios tudo na boca e nas unhas, daí parecendo Edward mãos de tesoura, só que é a Edward mãos de agulha, que parece até real. Fala, coitada dessa moça. Por fim, depois de sofrer tanta dor, Komomo ali de cabeça para baixo, ela acaba urinando mesmo em cima dela. É a cerejinha do bolo de cocô. Depois de passar por tudo isso, a mulher fala que ela não aguentou e que quando ela foi lá ver a Komomo, ela já estava pendurada pelo pescoço e acabou tirando a própria vida. Quando volta lá pro nosso querido Chris, ouvindo a história, mais uma vez, né, o nosso queridíssimo ator aí falando, eu não acredito em você, a Komomo nunca faria isso, ela não tiraria a própria vida, ela estava me esperando, ela me amava, eu amava ela e tal, e chorou tanto, a atuação, acho que do cara era tão ruim, que a mulher falou assim, pelo amor de Deus, você quer saber a verdade? Ele falou, quero. Ela falou, então beleza, eu vou te contar a verdade. E é aqui e agora que o negócio fica tenso. Você achava que já estava tenso? Prepare-se. Oh, tell me! What are you hiding? A mulher fala que, na verdade, foi ela que roubou o maldito anel lá. Pois é, ela foi lá, ela viu o anel, a mulher colocando, ela guardou, e aí, pra piorar, ela incriminou a Komomo. Ela falou, ó, eu achei esse negócio aqui, esse negócio é da Komomo e coisa e tal, e aconteceu o que aconteceu, e você fica pensando por que
que essa infeliz fez isso. Nisso ela continua contando a história pro Chris, né? Então tem cenas que a Komomo tá lá torturada ainda, né? E a menina chega com a maior cara de pau do mundo, né? E fala que vai dar água pra Komomo. E aí você sabe o que ela faz? Ela bebe a água e aí joga da boca dela pra boca da Komomo. E pra finalizar, ela simplesmente mata a Komomo. Sim, foi a mulher que matou a Komomo, né? Pegou a corda ali e puxou e matou a coitada. E aí a moça que tá contando a história, né? Essa capeta, ela fala o porquê que ela fez isso com a Komomo. Simplesmente porque ela disse não suportar a bondade da Komomo. Aquele não era o lugar da Komomo. Ela tava errada ali. As pessoas dali, né? Eram todas, segundo a mulher, pessoas ruins, pessoas malucas, e que matando a Komomo, ela tava fazendo um favor para ela, tava mandando-a para o paraíso. E enquanto ela tá contando isso, obviamente tem mais motivos nessa história, a gente vê uma voz grossa saindo de dentro dessa moça, falando assim: conte a verdade para ele, conte a verdade para ele. Lucas, a voz tinha essa voz de fumante que eu tô agora que eu tô meio gripado. Não, mas é o melhor que eu pude fazer. Conte a verdade pra ele, conte a verdade pra ele. E aí, o diabo dessa mulher decide contar a verdadeira história dela. Essa mulher, sabe aquele filme do Jim Carrey, o Mentiroso? Ela dá um banho nesse cara, porque é um tanto de mentira que ela já falou, só que agora, sim, ela está contando a verdade, e a verdade é muito pior do que a mentira. E aí ela vai falando desde a infância dela novamente, que na verdade o pai dela espancava a mãe dela direto. Quando a mãe dela deu à luz a ela, né, ali de qualquer jeito, ela pegou a menina ainda bebê, jogou no rio, só que ela meio que não foi embora, ela ficou, o bebezinho ficou preso ali em algum lugar, a mãe descobriu ela 2 dias depois, falou, tá, essa criança não vai embora, então vou criar ela. E aí ela foi crescendo, né, ficou ali adolescente, ajudando a mãe dela a trabalhar, só que você lembra que ela falou que a mãe dela era parteira? Não, a mãe dela não era parteira. A mãe dela era o oposto. A mãe dela ajudava as mulheres ali das vilas ao redor a fazer aborto, né? A tirar ali as crianças e tal, e ela assistia tudo aquilo. Lembra do monge que ela disse que ela conheceu, que ajudou ela, bababá? Na verdade, sim, ela conheceu esse monge, mas ele abusava dela. E adivinha quem também fazia isso? Sim, o pai dela também a abusava e continuava batendo na mãe dela também. Até a mulher, que na época era uma menina, mas a gente não sabe o nome dela, ficar revoltada, matar o pai ali, né, dando umas marretadas no maluco, e nessa noite, após ela fazer isso, ela sente uma dor ali na cabeça, na face dela, na parte ali que é deformada, e algo começa a sair da cabeça dela. O que teve recentemente aí de filme que também tinha uma pessoa que saía da coisa de trás ali? Pois é, Maligno. Acho que esse episódio foi uma grande inspiração pro Maligno do James Wan também, tá? Sim, meu amigo, a mão começa a sair ali da lateral da cabeça da menina, que corta pro presente lá pra mulher contando pro Christopher, e o negócio também começa a sair da face dela, a mãozinha, né, que ela chama de irmã, é a irmãzinha dela, total Maligno, total Gabriel lá, né? Pois é, meu amigo, pensa no negócio nojento, esquisito e bizarro. Pois é, multiplica por 5. Né? Uma mãozinha ali toda cheia de sangue saindo da face. E não acho que é apenas uma mão, tá? Tem uma facezinha, os dentezinhos que vai mordendo a mão. E com aquela voz, né? Aquele negocinho assim é maravilhoso. Pra piorar, a mulher agora com a sua irmãzinha ali do lado, né? E o Christopher com aquela cara de pamonha, assistindo tudo. Ela conta pra ele que o pai dela era irmão da mãe dela e que eles foram expulsos, né, por causa desse relacionamento aí do vilarejo, e aconteceu o que aconteceu. E a mulher fala, né, porque a gente pode pensar, então será
que essa mão, né, essa coisa ali na cabeça dela, que é a grande vilã e tal, ela fala, não, a minha irmã queria só o anel, roubar o anel, mas quem quis matar a Komomo fui eu mesmo. Inclusive, a mãozinha ali, a irmãzinha, fala pro Christopher, né, sugere que o Christopher matou a irmã dele no passado, tá? E aí você vê que ele fica desconcertado, mas aí eu penso também, como é que ela sabe disso? Será que foi a Komomo que falou alguma coisa? Enfim. I'm gonna send you both to hell. Chris, então, querendo dar um fim naquela catástrofe, né? Ele pega ali uma pistola, acaba atirando na mulher, só que quando ele atira, ele enxerga a Komomo, com as tripas ali tudo de fora, né? E ela capota no chão. E a próxima cena, a gente vê o Christopher preso ali no Japão ainda, os soldados falando que a vida dele ali na prisão vai ser um inferno, deixam um balde para ele, ele começa a se alimentar ali do chão mesmo, naquele balde, e quando ele olha para o balde, o que que tem naquele balde? Tem um feto, ou melhor dizendo, ele enxerga um feto, né, que vem lá da história da menina que tava ali contando do trabalho da mãe dela pra ele. Bem, Christopher tá completamente surtado, completamente maluco, né, a câmera dá uma afastada ali, mostra ele na prisão escura, isolado, mas ele não está sozinho, né, ao lado dele tem ali a imagem, digamos que o espírito, ou seria uma projeção da cabeça de Christopher, da Komomo, toda vestida de vermelho ali, né, com cabelo vermelho, e o espírito da irmã dele, ainda criança. Fim de Imprint. E sim, a mulher lá com a irmãozinha, porque é uma mãozinha, né? A irmãozinha, a gente pode chamar ela assim, acabaram falecendo também. E essa história maravilhosa, né? Que os americanos não quiseram, mas a gente quer, e Takashi Miike entregando mais Takashi Miikice por aí. E você já tinha ouvido falar de Imprint? Já tinha ouvido falar da série Masters of Horror? O que você acha aí dessas histórias, dessas maluquices? Você lembrou de algum outro filme, de alguma outra história que possa ter alguma coisa parecida também? E vamos deixar um negocinho aberto aqui. Vocês querem que eu traga outros episódios dessa série, que tem outros bons episódios ali no meio também? Me diga aqui nos comentários que, quem sabe, aí num futuro próximo eu traga de novo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.